Salmo 12, vamos ler Salmo, ele só tem 8 versículos, será uma breve reflexão, mas a leitura em si, ela já sinaliza do que esse Salmo está tratando. Eu coloquei na mensagem, Gilton perguntando o tema, e o tema é a falsidade do homem. Que tema, né? A falsidade do homem. E aqui o salmista, ele aborda um assunto que a impressão que eu tenho é que está nos dias de hoje, né? Uma palavra mais de 3.000 anos, e a gente vai até encontrar elementos sobre o que está acontecendo nos dias de hoje. Salmo 12, por favor, vamos proceder com a leitura. Sentado como os irmãos estão, todos nós vamos participar. Parece estar havendo alguma dificuldade, então abra sua Bíblia. Salmo de número 112, auxílio contra a falsidade. Na minha Bíblia tem aqui, auxílio contra a falsidade. É um tema, na leitura os irmãos vão compreender, né? A gente está sem o nosso data show. Eu creio que mais tarde, chegando Jonas, os irmãos, a gente vai aí organizando melhor. Eu vou proceder com a leitura, amém? Você vai acompanhando através da sua Bíblia. Salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desaparecem os fiéis da terra, e entre os filhos dos homens falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e um coração fingido. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que falam soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão e dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás e nos livrarás desta geração para sempre. Os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta exaltado entre os filhos dos homens. Meu Deus, tenha misericórdia, Pai. A Tua palavra, Deus, que é renovada, se renova a cada momento, ela fala conosco, Deus. Encontra, Deus, lugar para os dias de hoje. Esse assunto é tratado há tantos tempos, Deus. E hoje, nós quando lemos, parece até o jornal de hoje, o que está acontecendo no nosso país, no Brasil e no mundo, ó Pai. O homem distante de Ti, que já não prega a verdade, até falam de coisas que não vivem. Então, Pai, nesse momento pedimos a Tua ajuda para compreender como conviver como sal da terra e luz do mundo numa geração tão perversa, que aqui o salmista acusa de falsidade. Uma geração que o salmista acusa também, a palavra de Deus, de lábios bajuladores e de um coração fingido. De uma geração corrompida, a corrupção espalhada na face da terra. É bem verdade que não apenas o salmista, mas os profetas também já pregam, falam sobre a situação do homem distante de Ti, ó Pai. Esse homem que fala falsamente, ele não tem contigo, ó Pai, porque o Senhor é a verdade, o Senhor é vida, é luz. Mas nesta manhã, queremos, ó Pai, que o Senhor nos ensine, Teu Espírito Santo nos dê a sabedoria para entendermos este salmo, como compreender essas escrituras. Ajuda-nos, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Quem já ouviu um versículo quando Romanos, o apóstolo Paulo diz que não há um justo, nenhum sequer? Já ouviu esse versículo? Não há uma só pessoa que faça o bem. Essa parece que é a situação da humanidade, o coração inclinado à desobediência e está distante de Deus. Hoje está fazendo 8 dias que a gente estava no momento, né, de eleição,
E a gente escuta tanta coisa, eu e você, nós escutamos a respeito das pessoas que prometem, sobe no palanque, não é verdade isso ou não? Promete tanta coisa e o povo já não acredita mais. E o povo muitas vezes também se corrompe, por isso que o salmista fala que a corrupção é geral. Ficam pedindo coisa a esse povo, pedindo troca de favores, vendendo voto e tantas coisas que têm acontecido. E quando a gente lê esse salmo, a gente vê que aquela geração do passado que se corrompeu não é muito diferente da geração de hoje também. Infelizmente, há muitas pessoas assim, em todas as instituições. Parece que está dominado, parece que está tomando conta de tudo, todas as coisas. Igrejas, púlpitos, que usam o púlpito também como uma ferramenta partidária, envolvendo a igreja naquilo que Cristo mais repudiou do mundo e a sua corrupção. Pessoas que seguem também os caminhos dos perversos. Quando a gente vai ver que o Salmo 1, que é a base para todos os salmos, que diz que feliz é o homem que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. A gente tem visto o sofrimento do Brasil e por que não dizer do mundo, e parece que são as mesmas pessoas que querem novamente estar ali à frente da nação, onde já tem um histórico do maior esquema de corrupção do mundo, aqui no Brasil. Que Deus tenha misericórdia. Parece que já não falam mais a verdade, mentem. E às vezes o povo de Deus, que precisa ter discernimento, sabe o que faz? Segue-os e defende-os. Isso trouxe uma tristeza profunda no coração do salmista. Você não pode ler um salmo e não pensar no que está acontecendo, a atual cultura do nosso país, onde muitas vezes são baseados na mentira e na falsidade. Aí o salmista diz assim: olha, não há um justo. Olha o que ele diz no versículo 1, por favor. Está aqui, voltou? Vamos lá, capítulo 12, verso 1. Olha ele pedindo salvação: salva-nos, Senhor. É uma oração, um clamor. Porque faltam homens bons, porque são poucos os filhos, entre os filhos dos homens, que são fiéis. Parece que a infidelidade é uma causa que tem se espalhado, se alastrado, a corrupção. E eu confesso que eu estou com 2 Bíblias de estudo de Almeida, e tem um teólogo que faz uma observação que me chamou a atenção desse texto, e a gente vai entender o que realmente está acontecendo, o sofrimento do salmista, de ver tanta falsidade, de ver lábios bajuladores. Será que tem isso? De ver sorrisos fingidos, mas que não há verdade. O sorriso é aberto, mas o coração não é contigo. Coração fingido, pensa uma coisa, mas diz outra. Então, parece que ele estava cercado dessa situação, e este salmo, na verdade, é um lamento do povo de Israel, é um lamento por estar acontecendo tudo isso, que não há mais justiça na terra, o direito é pervertido, e por conta do lamento dos pobres, dos oprimidos, eu me levantarei, diz o Senhor. Deus vai se levantar. Essas pessoas pensam que vai o tempo todo fazer isso, haverá um momento que tudo vai ser colocado em juízo. Mentirosos que prevalecem, o salmista fala sobre isso. Falsidade que campeia. Como é comum nos lamentos Davi falar sobre essa situação. Falsidade, lábios bajuladores, mentirosos. E nesse ambiente, os piedosos e os fiéis da terra sofrem e se sentem angustiados. Nos tempos em que a humanidade vive hoje, cada vez mais se levantam homens que agem exatamente como esse salmo de número 12 está apresentando nesta manhã. Exatamente. Você nem precisa pregar por inferência, naturalmente o texto fala por si, a própria palavra se revela. Se revela. E ele diz o seguinte: aqui é o retrato, e o salmista mostra uma sociedade com mentiras, falsidade, arrogância, distante de Deus. Infelizmente, isso às vezes até invade o arraial dos santos, na própria casa de Deus. Por isso que o salmista primeiro ele vai dizer que não vão prevalecer no juízo,
porque o Senhor conhece quem anda com Ele, mas o caminho do ímpio vai ser desfeito, não permanecerá. O Salmo 1 fala sobre isso. Por favor, veja aí Salmo capítulo 1, o versículo de número 5 e 6. Depois a gente volta para o Salmo 12. Por isso os ímpios, apesar de estar campeando e ganhando, eles não vão subsistir no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Por que, igreja? Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios vai perecer. Você já viu o Salmo 101, só para a gente pontuar, o versículo número 6? Salmo 101, versículo 6, é o salmo predileto da irmã Zezinha. Toda manhã ela cita esse salmo quando ela vem para o matinal. Olha o que é que diz o texto. A igreja pode ler comigo? Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto. Verso 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Olha a promessa: pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos que praticam. A gente não deve desanimar. A Bíblia diz que no final do tempo, quem for santo seja mais santo ainda. Quem for justo, busque mais injustiça. E quando a gente vê, os nossos líderes, vamos dizer assim, que o povo escolheu, usando de todos os artifícios, prejudica só o pobre. Porque nessa confusão, sabe quem padece mais? É o pobre, é o necessitado. E Deus disse: eles vão me levantar contra isso. Essas pessoas, elas maquinam, fazem lei, promovem lei para se favorecer e atrapalhar a vida do pobre. Ele diz o seguinte aqui, que o Senhor elimina os mentirosos. Davi pede que Deus tome providência. Ele começa a fazer uma oração. Está aqui no versículo de número 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por justiça. Meus queridos irmãos, quando eu leio esse texto, e confesso que li, reli, e o salmista ele tem razão, porque a impressão que ele tinha é o que a gente vê nos dias de hoje, em relação a grande parte da população. A gente não vai dizer que é 100%, porque ainda existe a igreja de Cristo, existem os fiéis da terra. Os meus olhos vão procurar esses fiéis, mas a maioria não fala desse amor, mas é muito distante essa realidade do amor, viver esse amor. A corrupção está em toda parte. O salmista diz: todas essas ações perversas dos homens têm trazido sofrimento, e sobretudo aos pobres, indefesos, porque não tem quem se levante ao seu favor. E é nesse contexto que aqui surge a promessa do Senhor vai se levantar e vai acabar com isso. Haverá um final do mal, irmãos. Um dia o mal vai acabar, vai deixar de existir, porque Deus é justo, Ele é justo juízo, e Ele ama a justiça. Ele ama a justiça. E aqui o salmista diz que Deus vai se levantar do trono. Você crê nisso? Deus vai se levantar no trono e vai abater os arrogantes, dissimuladores, que fingem, que gostam de tapear, que gostam de enganar. Gosta de fazer isso. E às vezes usa até mesmo, infelizmente, no meio do povo de Deus. Vai se levantar do trono, vai proteger, Ele vai defender o seu povo, a sua herança dos ímpios. No versículo de Salmo número 12, o versículo de número 8, vamos ver, 12, 8, os ímpios andam por toda parte. Tem uma tradução que diz assim: os ímpios circulam, não sei se está na sua Bíblia assim, circulam por toda parte, Quantos mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Parece que está as coisas se invertendo, inversão de valores. Quem é mau está na boa, está de boa. E quem anda com Deus muitas vezes está sofrendo. Lembra da oração de Abacuque? Porque ele não entendia por que acontecia isso. Porque Judá sofria, os caldeus, que eram um povo perverso, sanguinário, prevalecia contra o povo de Israel. Não se admire se no seu trabalho
Alguém que não anda com Deus seja promovido na tua frente. Não se admire com isso não. Geralmente são bajuladores. Tem gente que muda de camisa assim que o candidato muda. Essas questões já passa, porque é da hora, é o oportunismo. Eu confesso aos irmãos que eu trabalhei 35 anos em repartição pública. 35 anos. Você em 35 anos sabe quantos prefeitos passaram? E eu via isso direto dentro da repartição. Pessoas que mudavam quando estavam no poder. Pessoas falavam mal. Tem até um personagem aí muito esquisito, bizarro, chamado Coxinha. Já ouviu falar nesse Coxinha? Elogiava, é verdade ou não é? Elogiava, chamava da pessoa autarquia. Olha minha autarquia. Mas só falava mal de você. Aí eu gosto mais desse pastor, mas quando o pastor dá as costas, eu gosto desse miserável. Os coxinhas da terra, a falsidade, a inimizade, promove divisões, selecionam. Tem as pessoas que gostam de agradar, não são todos não. Parece que Jesus Cristo já sabia disso, porque chegam na igreja e colocam nos primeiros bancos, dependendo de quem for, dependendo do curso que tiver, do anel que tiver no dedo, aí se abre todinha, porque são pessoas que interessam. E o pobre e o oprimido são esquecidos, diz o Senhor, aqui o texto. Eu vou me levantar contra isso. O salmista aqui, ele fala dessa corrupção generalizada. Deus vai se levantar para proteger o seu povo, porque os ímpios estão circulando livremente por toda parte. E quem vive fazendo mal, sabe, irmãos? É interessante, irmão, às vezes é inevitável, não vou tocar no assunto diretamente. A gente assistiu, todos nós assistimos de camarote na nossa casa, pessoas com Bíblia na mão, buscando as coisas, talvez sendo mal orientadas e presas, senhoras com Bíblia na mão, pessoas inocentes presas, enquanto os corruptos que roubaram, saquearam a nação, soltos e se elegendo. Mas infelizmente, sabe o que é que tem nessa torcida? Gente que serve a Deus batendo palma e dizendo: estamos juntos. Eu não estou junto com Satanás não, nem você deve estar junto com Satanás, porque é obra de Satanás. Não estou falando que tem nenhum perfeito, não, mas tem uns que a gente vê, a história aponta. Deus disse: vou me levantar contra isso, prometendo carne de primeira a todo mundo. Essas coisas que a gente sabe tudo, todo mundo sabe dessas coisas, irmão. A gente faz que não sabe, mas sabe o que está acontecendo. Eu vi quase um povo enlouquecendo aqui nesse atacarejo que abriu, porque a bandeja de ovo estava por R$5. Era jogando ovo para todo lado. O povo está com fome, o povo está precisando de comida. Mas vem a mentira, aí vem os palanques da mentira. E sabe o que é que acontece? Os esclarecidos, deixa eu espiar, pessoas que dizem que são esclarecidas, mas estão com pensamento, a mente parece enegrecida. Davi era um rei. Ele era um rei em Israel, e ele sabia que as nações faziam isso. Um comentarista aqui faz uma pergunta, Eliel. Ele pergunta o seguinte: será que ele está vendo que essas pessoas estão circulando no palácio, fazendo mal, são israelitas infiéis ou é o povo de fora? Alguns julgam que isso era no meio do próprio povo de Deus. Aí o profeta Jeremias disse: gente, para com isso, para de ser inocente. Nem todos que dizem Senhor, Senhor vão entrar no céu não. Se eu estou ganhando alguma coisinha, eu não ganho a minha, então eu vou votar quem está me ajudando. E a desgraça acontecendo no mundo. Você acha que um dia Deus vai cobrar isso da gente? Não. Uma certa vez, uma determinada pessoa, lá, trabalhei 35 anos em repartição pública, e eu era capelão daquele lugar ali, tinha um culto todas as quartas e sexta-feira. Chegou um dito deputado, que eu não quero dizer nome, lá para me conhecer. E se eu soube que você tem uma igreja no Timbi, que é muito boa, e tem um café da manhã, eu quero visitá-la. Isso era a época das eleições, irmãos. E eu disse: sangue de Cristo tem poder. E veio com ele um número de pastores, quase 8 pastores atrás dele. Entrou na minha sala. Eu disse assim: tem. E o que é que está precisando aqui? Olha, esse presidente aqui é meu amigo, qualquer coisa aqui fale comigo. Aí eu disse assim: tá certo, eu agradeço o convite, mas eu nunca fui partidário disso. Quem me conhece sabe que eu nunca fui. Nunca usei púlpito na igreja para fazer isso, nem pedir aluno. Tem gente que fica pedindo individual para os seus alunos. Aí, infelizmente, até dentro da sala. Porque alguns alunos chegam até a dizer para mim: pastor, a minha professora pediu isso. Eu disse: foi mesmo, o sangue de Cristo tem poder. Você decide. Aí ele pegou assim, irmão, um cartão, tirou do bolso, eu não dei muita atenção. O tenente lá da sala, o chefe, disse: você é muito do burro, pastor.
Era a oportunidade de tu ser promovido. Era a oportunidade. Porque ele disse, se você quer ir lá para a Assembleia, a gente vai ter uma conversa. Eu disse, tá bom, obrigado, mas eu estou bem aqui. Aí ele tirou um cartão do bolso. Acredito como Deus está presente aqui me usando nessa manhã. Esse cartão aqui responde a oração. Tome. Quando ele saiu, na minha sala eu me sentei, eu vi o cartão, estava lá da Assembleia Legislativa, o deputado falando tal, eu fiz isso. Quem responde a oração é Jeová, é o Deus poderoso, é o Deus que nunca te abandonou, nunca vai te abandonar. Para a desilusão, que é fulano que vai tirar você da lama, que vai ajudar. Não! A Bíblia diz que o aumento da iniquidade está crescendo e tem muita gente se desviando e fazendo maldade. Vou terminar que a gente vai para lá para a aldeia, mas escuta bem o que é que ele diz aqui. Ó. Isso é o que a palavra de Deus diz. Olha, o Senhor é a única segurança minha e sua. O Senhor é a única segurança para os necessitados. A única. Não se iluda. Esse alguém que te promete vai te abandonar, vai te envergonhar. Eu lamento em ver pastores que referência nacional, pregador da palavra de Deus, conferencista, psicólogo, caído na lama, porque se envolve muitas vezes em política partidária. E a igreja é inteira, a igreja não tem partido não, irmão, a igreja é de Cristo Jesus. Deus nos livre. E eu digo isso tranquilo, depois da eleição, antes da eleição, porque Deus sabe minha vida, eu não recebo nem quero nada. Eu posso reivindicar um acesso numa praça, tudinho, porque isso é normal, qualquer um pode fazer isso. Eu posso fazer um ofício, mas não barganhar nada não. Mentira, falsidade, bajulador. E tem um sindicato dele, sabe o que é que o sindicato fazia? Eu vi muito isso, tudo brigando, aí o cara dava um cala a boca, vem cá que tu toma um carro, toma um negócio, aí ó. Eu fui funcionário público, não me engano não, 35 anos vi muito isso. Daqui a pouco aquele sindicalista que estava lutando pela gente, eram bem, de cargo, tudinho, e o povo na pior. Até os tickets da gente, que era ticket restaurante, era cortado, por causa da opressão. Está aqui ó, no versículo 5, lê o versículo 5 aí por favor. A igreja pode ler comigo, vamos lá? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porei a salvo aquele a quem me assolve. Eu conto isso e conto a verdade. Se eu mentir, eu estou no pacote dos mentirosos e não vou morar no céu. Era dia de receber meus tickets de restaurante, e eu queria receber para comprar pão, queijo, ganhava pouquinho, e aquele ticket ajudava. Mas ele só dava a quem queria, determinada pessoa lá no trabalho. Só dava o pessoal dele. Mas eu era funcionário, eu sabia que eu tinha direito, mas não ganhava. E um dia eu saí da sala chorando, perreado. Disse, meu Deus, o que é que eu faço? Mas para eu ganhar isso, eu teria que fazer ele burlar as coisas. Teria que assinar, pessoas já foram aposentar, tanta coisa que aconteceu, para eles ganharem. Aí eu me lembro que eu saí da sala triste. Vou para casa, Deus proverá. Ainda bem que não morreu nenhum dos meus filhos, está tudo vivo. Mas eu saí triste naquele dia, dizendo, mas Deus, por que essa miséria nesse funcionalismo público? Por que essas coisas acontecem? E quando eu cheguei no portão, que do lado de fora, não sei porquê, não sei como foi isso, estava lá, os 4 tickets restaurantes no chão assim, ó. Eu disse, oxe, eu olhei para um lado, olhei, porque eu estava fora já na rua, na Ponta da Boa Vista. Eu disse, é meu. Primeiro que era um direito como funcionário, só que me sonegaram. Aí Deus não sei como fez, nunca perguntei ele como foi. Estava lá no chão, disse, olha aí o teu aí, apanha. E compra a bolacha dos meninos. É muita maldade, gente, é muita maldade. Vamos ficar de pé nesse momento. Você pensa que mudou, foi? Está aí a ganância. Ah, eu ganhei, ganhou. Vamos lá. E Deus tenha misericórdia dessa geração. Davi está falando de uma geração passada, mas essa geração também continuou do mesmo jeito.
E se a igreja se calar, as pedras vão clamar. Deus querido, peço misericórdia, Pai, da minha vida, da vida da tua igreja. Que nunca a IEBT se corrompa, Pai. Ó Deus, livra a gente de todos os males, ó Pai. De pessoas mentirosas, bajuladoras, corruptas. Ó Deus, tem misericórdia de nós, ó Deus. Que cada dia, ó Deus, possamos, na simplicidade do Evangelho, como diz a tua palavra, falar a verdade um para o outro, Pai. Porque o Senhor se agrada, porque o Senhor é a verdade. Então que possamos andar na verdade. Obrigado por esses 27 anos na história da tua igreja aqui. E o Senhor tem nos livrado, Pai, de tantas coisas, Deus, tantas propostas que existem. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada ministério, cada irmão dessa igreja que, sim, meu Deus, abraça essa visão. São cidadãos que têm seu direito e devem exercê-los, mas que não se vendem, para que não se troca, ó Pai. Faz isso de uma forma consciente e o teu nome é glorificado, ó Pai. Contra aqueles, Deus, que se vendem, que teu Espírito Santo fale ao coração, ó Pai, para que não possa seguir o caminho dos ímpios. Porque, ó Deus, na verdade, nós não perdemos nunca, porque Jesus Cristo é a nossa única esperança. Porque Ele é Rei dos Reis e o nome é chamado Pai da Eternidade. Ele é o príncipe da paz, é o dono dessa igreja, ó Pai. Nunca vai faltar o pão na nossa mesa, nunca. Nunca vai faltar, Deus. Porque o salmista diz: eu fui moço, sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem vi sua descendência mendigar pão. O Senhor está abrindo porta para teu povo, ó Pai. Ah, meu Deus, quando não der para a gente viver aqui, que os corruptos crescerem de uma forma que a igreja não possa mais viver, o Senhor vai arrebatar a tua igreja, ó Pai. Aí vamos viver para sempre contigo, ó Pai. Livra-nos de todo o mal, e que a igreja sempre seja uma voz profética nesse mundo de trevas, e que possamos anunciar a tua luz, no nome de Jesus, amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito seja sobre nós, sobre todo Israel de Deus, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém, irmãos?